Afinal, o que é que tu precisas de saber sempre que aprendes um tempo verbal? Eu sei como é que tu te sentes sempre que tu estás no teu curso de língua portuguesa, novo capítulo, normalmente significa novo tempo verbal. E eu compreendo que às vezes é desesperante, porque a cada novo tempo verbal existem novas regras, existem novos verbos irregulares. Neste vídeo e principalmente no final, eu tenho, talvez não, tenho a certeza que tenho a solução para os teus problemas, mas para isso precisas assistir até ao fim do vídeo. Vamos então por partes. O que é que tu precisas de saber quando aprendes um tempo verbal pela primeira vez? Em primeiro lugar, tu deves saber o ponto de partida. O que quer dizer isto? Normalmente, a conjugação dos verbos parte de um ponto de partida. Quando tu aprendes, por exemplo, o presente do indicativo, o ponto de partida é o verbo no infinitivo, vais retirar a AR e depois vais conjugar o verbo. No entanto, não funciona sempre assim. Estou a lembrar-me, por exemplo, do imperativo, em que o ponto de partida é a conjugação no presente do indicativo. Então, isto vai modificar a conjugação dos diferentes tempos verbais. Por isso, não esquecer, em primeiro lugar, o ponto de partida para depois entenderes a conjugação. Muitas vezes, este é a complicação de muitos alunos e então os alunos dizem: este verbo é irregular. Muitas vezes o verbo não é irregular naquele tempo verbal. Simplesmente o ponto de partida é que os alunos não o conhecem, não sabem qual é o ponto de partida e depois, naquele tempo verbal, vão dizer que é um verbo irregular. E não é. A seguir, é importante saber as terminações. Logicamente, estas terminações são para verbos regulares. Há tempos verbais em que precisas saber mesmo terminações para verbos AR, terminações para verbos ER e terminações para verbos IR. Noutros casos, as terminações são iguais para os três, ou então ainda existe o caso de verbos AR e depois as mesmas terminações para os verbos ER e IR. Portanto, as terminações são importantes memorizá-las. Isto é mesmo assim, não há outra forma de aprender as terminações. É memorizá-las o máximo que tu conseguires, ver repetidamente sempre as terminações, pois quando tu vês, revês, lês, relês e voltas a ver, as coisas vão ficar na cabeça e eu sou a prova viva disso. Já te explico mais à frente no vídeo. Claro que, a par disto, é também importante saber quais são, de facto, os verbos irregulares. E, às vezes, não é só os verbos irregulares, mas também alguns casos especiais. O que é que eu quero dizer com casos especiais? Os casos especiais são verbos que eles não são realmente irregulares porque existe ali uma regra, mas são especiais porque nem sempre os alunos se lembram daquela regra, daquela especialidade. Estes casos especiais estão muitas vezes relacionados com a escrita. Ou seja, quando tu falas, a conjugação vai funcionar bem. O problema é quando escreves. Quando escreves, precisas ter atenção a isso. A seguir, e talvez o aspecto mais importante de todos, é saber as regras da utilização.
quando eu uso o presente, quando eu uso o pretérito perfeito, quando eu uso o pretérito imperfeito. Tudo isto se tu entendes as regras de utilização, tu vais conseguir aplicar corretamente naquele momento. Então, as regras de utilização são também fundamentais. Alguns tempos verbais têm também disparadores. Disparadores são palavras palavras ou locuções que quando tu vês, tu pensas, com este grupo de palavras eu vou utilizar aquele tempo verbal. Por exemplo, antigamente está relacionado com o pretérito imperfeito do indicativo, por exemplo. Mas atenção aos disparadores, não significa que se utilizam só com aquele tempo verbal, mas a verdade é que os disparadores ajudam no momento em que tu estás a aprender um tempo verbal. Por isso, caso existam, porque às vezes não existem, mas caso existam disparadores que realmente são muito frequentes num determinado tempo verbal, também é importante sabê-los, porque assim vai-te facilitar a vida. Na minha opinião, tu deves sempre ter uma frase que te sirva de exemplo. Ou seja, por exemplo, com os disparadores, com as regras de utilização, é importante tu relacionares uma regra com uma frase. Porque tu vais ver na prática, na frase, tu vais ver a regra. Agora que eu te expliquei tudo o que tu deves saber quando aprendes para entender o novo tempo verbal, tu pensas, mas meu Deus, Susana, isso é muita coisa, não dá. E preciso comprar gramáticas e algumas gramáticas têm os tempos verbais separados por páginas e páginas. E etc, etc, etc. Então é agora, aqui, que eu te dou a boa notícia. Existem flashcards. Sim, eu criei os flashcards com todos os tempos verbais possíveis na língua portuguesa, inclusive os compostos também. Estes flashcards, um flashcard para cada tempo verbal, são 17 flashcards. Cada flashcard é dedicado a um tempo verbal. E nesses flashcards tu tens o ponto de partida, as conjugações com as respectivas terminações, os verbos irregulares, os casos especiais, as regras de utilização todas, os disparadores, sempre com frases a servirem de exemplo. Por isso, estás à espera de quê? Está lá tudo! Eu vou deixar aqui em baixo o link para tu teres mais informação sobre estes flashcards. Eles estão em formato digital, mas tu podes perfeitamente imprimi-los. Na minha opinião e com experiência própria, como eu te falei, os flashcards são ótimos porque tu vais recorrer muito a eles, sim, é esse o objetivo. O objetivo do flashcard precisas de um tempo verbal, então tu vais muitas vezes àquele flashcard e acredita que no final de 10, 20, 30, 100, 500 vezes tu vais acabar por memorizar aquilo que está naquele flashcard. É esse o principal objetivo. E depois há tempos verbais que se vão prolongando no livro, vão-se prolongando nas gramáticas. Lembro-me, por exemplo, do presente do conjuntivo ou subjuntivo, como dizem no português do Brasil. O presente do conjuntivo é um tempo que se prolonga no livro, que demora muito tempo até tu compreenderes todas as regras de utilização, quando, como, blá, blá, blá. Ali não. No flashcard tu tens lá tudo. Por isso, se queres mais informação, vai lá, vai ver. Eu tenho a certeza absoluta que vale a pena. É um conteúdo com muita
qualidade. E agora despeço-me. Fica bem e até à próxima.